falando de coisa que a gente gosta. É, Deixa eu saber óbvio. falar. Vamos falar de hobby. Todo dia que você Acho que ela fala- vou falar. Ah, Mais coisa boa, fala de TechFix. Eu tenho madeira. Oi, gente, eu sou a Camila. Eu sou a Vitória, E eu sou a Estela. E esse é a Suzy. mas a gente não vai falar dela. Não, nós vamos falar sobre as leis de Ohm. As leis de Ohm, determinadas pelo físico alemão Georg Simon Ohm, em 1827, determinaram a resistência elétrica dos condutores. Dessa maneira, além de definir o conceito de resistência elétrica com a sua experiência, Georg Ohm demonstrou que, no condutor, a corrente elétrica é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada, postulando assim a primeira lei de Ohm. Assim, suas experiências com diferentes comprimentos e espessuras de fios elétricos foram cruciais para que postulasse a segunda lei de Ohm, na qual a resistência elétrica do condutor, dependendo da constituição do material, é proporcional ao seu comprimento e, ao mesmo tempo, inversamente proporcional à sua área de secção transversal. Vou falar sobre a primeira lei de Ohm. O cientista Georg Simon Ohm, a partir de suas medidas experimentais, chegou à conclusão de que todos os materiais sujeitos a uma diferença de potencial apresentam uma resistência de valor constante à passagem de corrente elétrica. Este condutor sofre um efeito de uma LTP e é percorrido por uma corrente. A resistência elétrica é a dificuldade que a corrente encontra ao percorrer o fio. A unidade de medida de resistência de Ohm é simbolizada pela letra ômega maiúscula. Dessa forma, sendo a resistência elétrica uma constante, a intensidade de corrente elétrica cresce proporcionalmente ao valor de tensão aplicada, obedecendo a seguinte expressão. R, isso aqui é um R, tá, gente? U igual a U dividido por I. R seria a resistência, U seria a tensão ou a DDP e I seria a corrente. Nesta imagem, vocês podem ver, através de esquemas em pirâmide, que para descobrir o de R precisa-se fazer V sobre I. V sobre R para achar o valor de I e R vezes I para achar o valor de V. No Sistema Internacional de Medidas, essas são as unidades. U é representado pelo volt, e I é representado pelo ampere, e R seria o volts. Todo condutor que, ao ser percorrido por corrente, transforma energia elétrica integralmente em calor, é denominado resistor. Verifique-se experimentalmente que a corrente estabelecida em resistor é diretamente proporcional à DTP aplicada a seus terminais. O R ele é uma constante, então observa-se graficamente que o coeficiente angular deste gráfico, dado pelo U e pelo I, resulta na resistência elétrica constante para qualquer diferença de potencial. E, obviamente, há um limite de qualidade para esta, que é denominada a primeira lei de Ohm. Por tensões altas, a resistência acaba não tendo muito comportamento linear, que é isso daqui, ó, porque ela é uma reta constante. Lei de Ohm. A segunda forma, conhecida como segunda lei de Ohm, relaciona a resistência elétrica com as dimensões do objeto e as características do material de que ele é composto. Para tanto, foi considerado um objeto de material de resistividade P, aqui a resistividade, dimensões cilíndricas de comprimento L, aqui o comprimento, e de secção transversal da reta S, aqui. Através de análises, cientistas concluíram que a resistividade de cada material é constante para qualquer campo elétrico aplicado, e desta forma poderia obter uma expressão para determinar a resistência elétrica. A resistência elétrica de um condutor depende do material de constituição e de sua geometria. A influência do material fica caracterizada por um coeficiente denominado resistividade elétrica do material. E essa daqui é a fórmula da segunda lei de Ohm. Aqui é o R, como nós já vimos, é a resistência.
Aqui é P, que é a resistividade do fio, L, que é o comprimento do fio, e S, que é a área do fio ou secção transversal. Segundo o Sistema Internacional de Medidas, essas são as unidades de medida de cada coisa que nós já vimos aqui na segunda lei de Ohm. O R, que é o ohm, como nós já vimos, o P, que é o ohm por metro, L, que é metro, e S, que é milímetros quadrados. Essa propriedade, segundo Ohm, é diretamente proporcional à resistividade do material, ao comprimento e inversamente proporcional à área de secção transversal reta do respectivo objeto, e funciona da seguinte forma. No condutor cilíndrico de comprimento L e de secção transversal S, veremos que sua resistência elétrica, aqui, será maior quando o comprimento L for maior e a secção transversal S for menor. E R será menor quando L for menor também e a secção transversal S for maior. Agora eu vou explicar certas coisinhas para vocês sobre a segunda lei de Ohm. E só vai aparecer a minha voz, vocês vão estar vendo imagens para poder facilitar o entendimento. Bom, na imagem vocês estão vendo várias grossuras de fio. E simplificando o que eu já estava explicando, é o seguinte: a resistência elétrica de um fio está diretamente ligada à quantidade de elétrons que passa por uma secção reta desse fio, ou seja, está diretamente ligada às características de cada material. Desta forma, podemos dizer que quanto maior o comprimento do fio, maior também será a sua resistência, ou seja, o comprimento do fio, L, é diretamente proporcional à resistência. Por outro lado, quanto maior a área de secção reta do fio, maior será a quantidade de elétrons que passa por ela na unidade de tempo, isto é, maior a intensidade da corrente, mantendo-se constante a dTp. Assim, dizemos que a maior área de secção reta do fio, menor será sua resistência. Ou seja, a secção S, como a gente já tinha explicado, é inversamente proporcional à resistência. Temos que lembrar que a resistência elétrica, R, depende de alguns fatores como a temperatura, material de que é feito o fio, comprimento do fio e a área de secção transversal. Bom, quando você for resolver uma equação da segunda lei de Ohm, você provavelmente não vai ter que saber as condições a que esse fio está sujeito, como temperatura e esse tipo de coisa. O que ele provavelmente vai te dar é ou a resistividade ou o material de que é feito o fio. E quando ele te dá o material de que é feito o fio, é só você ir pesquisar uma tabela de resistividade dos fios, como esse modelinho que a gente está mostrando. E nesse modelo você está vendo que tem um material e para cada material há uma resistividade diferente. Então, quando você for resolver a equação, é só você dar uma olhada na tabela e colocar a resistividade equivalente. Agora, para fixar o que a gente estava explicando, a gente vai dar alguns exemplos de alguns exercícios. Então, por exemplo, para você calcular a resistência elétrica de um resistor que apresenta 10 amperes de intensidade de corrente elétrica e 200 volts de diferença de potencial, você usa a seguinte expressão: R igual a U dividido por I, sendo U 200 volts e 10 amperes, e a resistência é 200 dividido por 10, que dá 20 ohms. Então, fica assim: R igual a U dividido por I. Aí, U é 200 e o I é 10. Aí você divide e fica 20 ohms. Então, para calcular o primeiro exercício, a gente só usou a primeira lei de Ohm. E no segundo exercício, a gente vai usar a segunda lei. Aí, por exemplo, para calcular a resistividade de um condutor com DDP de 100 volts, intensidade de 10 amperes, comprimento de 80 metros e área de secção de 0,5 milímetros quadrados, primeiro se separa os dados do exercício, que é L igual a 80 metros, S igual a 0,5 milímetros quadrados, U igual a 100 volts e igual a 10 amperes. Aí, primeiro a gente calcula
a resistência do fio utilizando a fórmula da primeira lei de Ohm, que é R igual a U dividido por I, e aí vai dar R igual a 100 dividido por 10, que vai dar 10 amperes, ou 10 ohms. Depois, a gente usa a segunda lei de Ohm para obter a resistividade do condutor. Aí, R igual a PL dividido por S. 10 ohms. Aí, depois, a gente usa a segunda lei de Ohm para obter a resistividade do condutor. Aí, no caso do exercício, fica R igual a PL dividido por S. Que aí vai dar a resistência de 10 ohms igual a P vezes 80 vezes 0,5. Aí P fica igual a 40 dividido por 10, que vai dar 4 ohms vezes... M é metros. Então fica aí. O que? Onde tu tá? Ah, não, é que esse daqui é o... É a unidade de medida. É a unidade de Então eu medida. falo 4 ohms metros. É. Tá. Dá 4 ohms metros. Vai, menina! que dá 4 ohms metros. Então, R igual a U dividido por I. E aí isso dá U é 100, o I é 10, aí vai dar 10 ohms. Aí como nós vimos anteriormente, R é 10. E aí você substitui isso daqui pelos números. E aí P fica vezes 80 vezes 0,5. Aí você isola essa letra e faz a conta. Aí 80 vezes 0,5 dá 40. Você divide pelo 10 e aí vai dar 4 ohms por metro. Alemão, Jormsheim Ohm. Vitória. Olha pra câmera. Tá. Sou a Camila. Eu sou a Vitória. E eu sou a Estela. E nós iremos falar sobre as leis de Ohm. As leis de Ohm, determinadas pelo físico alemão Georg Vai. 3, 2, 1. Oi, gente, eu sou a Camila. Apareceu, menina! Ai, esqueci. O que foi? Ela bateu a cabeça na sua? O que foi isso, Vitória? Você botou... Se tem dinheiro, tem que ter energia elétrica, tá, querida? O que foi isso? Eu tô tentando me concentrar. Foco. Não vai dar, não vai dar, tem que sair. 3, 2, 1. Tá, vai, para que isso. Pera que eu tô dando zoom, é você que começa. Eu não consigo fazer, meu Eu Deus. também não. O que eu vi, Vitória? Minha mãe tava vendo no catálogo, tinha calcinha com... Eu vi uma ontem. Eu não sabia. Calcinha Pra comprar R$30. É, Ô, é caro não ter mundo nesse país, né? eu queria pros peitos, só que só tinha pra bunda. Imagina, na hora do... Pros peitos é vamos ver- sutiã. Vamos ver que vai. Imagina o cara em 1900 e 1827. Pelo amor de Deus, cabeça do saber. O canal. Nossa, ela tá levando isso bem a sério. Vai receber Porque momento descontraído. vai que as pessoas veem o... Aí começa assim. Vamos ver Foi assim, ó. TCC. TCC, ó, viu? TCC. Esse é o aplicado. Postulando assim a primeira lei de Ohm. Essa tão respectivo. Eu me enrolo pra falar essa parte, que é muita coisa. Tá, deu, não. Alemão, Jormsheim Ohm. É pra... Comercial arterial é proporcional ao seu comprimento e ao mesmo tempo inversamente proporcional à sua área de secção transversal. É nóis! Cuidado, puxa assim pra cima pra ela não for on. Eu te contei. Eu vou A Fernanda tá falando lá, olha pra câmera. Fernanda, agora é... Eu vou ali
ligar aqui a câmera e vocês vão gravar e eu vou ficar ali na porta assim, ó. Sim, por favor. Aí quando terminar, mas tô com medo desse negócio cair, porque Então vocês fica estão... segurando aí, Ele ele tá tá assim, ó. Se esconde aí, Fernando. Só fica olhando pra tela do negócio aí. Você tem que parar de olhar pra ela. Eu não, eu tô olhando pra câmera, mas dá pra ver a Fernanda. Pera aí que eu vou pegar.